Sejam muito bem-vindos, pessoal, a mais um vídeo. Já desejo um excelente início de semana a todos vocês e também já gostaria de pedir desculpas para todos vocês, porque ontem, galera, eu não consegui fazer vídeo. Não consegui. Até um certo período eu fiz o vídeo da hora do almoço e aí beleza. Fui lá pra sala, fui assistir os jogos que iriam acontecer e eu fui piorando. Eu não sei se vocês perceberam, mas no vídeo na hora do almoço eu já não tava muito legal. Eu tava com a voz um pouco ofegante, porque eu tava todo congestionado. Achava que era uma gripe e tudo mais, mas aí eu fiz um teste, mano, à noite aí. Na verdade eu fiz 2 testes até pra confirmar mesmo, e aí deu Covid. Essa altura do campeonato, olha o Covid aí. Então, de tarde pro início da noite, eu fui piorando. E aí chegou depois da rodada, eu tava muito indisposto mesmo. Então eu fiquei totalmente indisposto pra gravar vídeo. Pra ser sincero com vocês, galera, até pra me concentrar nos jogos eu tava indisposto, porque eu não tava me sentindo bem, eu não tava legal. Mas vamos lá, já desejo um excelente início de semana pra todos vocês. Vamos comentar um pouquinho do que aconteceu na rodada de ontem. Tem bastante assunto pra gente falar, não saiam daí. E também, ó, não se esqueçam de apoiar os nossos amigos aqui da Tribo da Sorte. Tribo da Sorte não é uma plataforma de casa de apostas. Tribo da Sorte é uma plataforma dos jogos eletrônicos da Caixa Econômica Federal. Tudo regulamentado, tudo regularizado, tudo certinho. Então você pode acessar lá. Estou colocando o link fixado nos comentários, porque na terça-feira tem o sorteio da Mega Sena que está acumulada ainda. E ela vai pagar mais de 60 milhões de reais. Então você pode clicar aí, ó, entrar na plataforma da Tribo e fazer o seu bolão lá da Mega Sena. Lembrando que não tem só a Mega Sena não, tem todos os bons e velhos jogos das lotéricas que você já conhece. Você pode utilizar o nosso cupom OPINATRIBO. Nessa plataforma você tem uma inteligência artificial que vai melhorar a sua possibilidade e a sua probabilidade de ganhos. Então, ó, é só você acessar lá e eu tenho certeza que você vai gostar bastante e vai conhecer essa plataforma super intuitiva. Com apenas um único bolão você participa de vários conjuntos de 6 números diferentes, aumentando exponencialmente a sua chance de ganho. Então, não deixa de conferir, dá esse apoio, essa força pra gente. Tribo da Sorte, tamo junto. Inclusive, pessoal, se você já puder deixar aquele like aí, ó, os comentários, por favor, você já ajuda demais aqui a nossa comunidade, beleza? Galera, então, vamos lá. Bem, eu acho que eu vou passar primeiro um batidão geral aqui de como tá a tabela do Campeonato Brasileiro, tá? Primeiro lugar, Botafogo, 46 pontos. Segundo lugar, Fortaleza, 45 pontos. Terceiro lugar, Palmeiras, 41 pontos. Quarto lugar, Flamengo, 41 pontos. E quinto lugar, Bahia, 38 pontos. Então, o Botafogo teve uma vitória muito importante em frente aí ao Flamengo. E assim, mano, isso pode sobrar pra gente também, tá? Na verdade, sobrou. Porque o Botafogo conseguiu dar essa desgarrada e ganhar uma amplitude de vantagem aí na competição. Foi pra 46 pontos. E além disso, o Botafogo chega agora com tudo para enfrentar o Palmeiras na quarta-feira. E além disso, o Botafogo tem a vantagem. Mas antes de falar basicamente sobre tudo que aconteceu aí, tem a galera lá falando do Tite, tem a revolta dos torcedores e tudo mais, eu gostaria de falar com vocês aqui sobre o jogo que antecedeu, que também foi um jogo muito importante. Um jogo que a princípio ia ser um jogo tranquilo, ia ser um jogo mais calmo, em alguns momentos, talvez até sonolento. Só que aí não tem jeito. No segundo tempo, as coisas elas acabaram se acidificando e no fim o jogo terminou até com confusão, quebra-pau, agressão, enfim. O negócio pegou, que foi no jogo de Palmeiras e São Paulo. E como que é bom ganhar do São Paulo? Como que é gostoso ganhar do São Paulo? Vocês não têm ideia de como eu gosto quando o Palmeiras ganha do São Paulo. É muito bom ganhar do São Paulo. Sabe por que é bom ganhar do São Paulo? Porque assim, eu não tenho nada assim contra o São Paulo. Mas existem algumas peças no São Paulo que sempre tentam puxar o protagonismo. Que sempre tentam roubar e chamar a atenção. E dessa vez eles conseguiram. Eles conseguiram porque o senhor Luciano, que é uma dessas peças, é o cara que tem mais gols inúteis. Se tivesse um artilheiro
de gols inúteis, o Luciano, ele ganharia bola de ouro. Porque ele é sempre assim. Sempre ele entra, faz um gol, manda um recado pra torcida, faz algum tipo de sinal pejorativo, e aí logo mais ele é expulso. Acaba prejudicando até a sua própria equipe. Então ele ajuda, né? Ele dá com uma mão e tira com a outra. No caso do time do São Paulo, porque foi o que ele fez ontem. Ele entrou, fez o gol em cima de uma decisão errada do Abel. O Abel, ele deu uma baita margem para que o Luciano fizesse o gol. Aquele gol do Luciano tem uma assistência do Abel. Aí o Paulista tá jogando, tá de boa, tá indo bem no jogo, tá conseguindo fazer a cobertura necessária, tá conseguindo ser efetivo, tá conseguindo neutralizar. Aí o Abel não tá satisfeito com isso, né? Ganhando de 1-0, o time, ok, jogando bem, bem posicionado, conseguindo neutralizar os espaços de marcação do São Paulo. O Abel vai lá e coloca o Vanderlan. E na hora que ele coloca o Vanderlan, não demora muito. É justamente o ponto fraco do gol do Luciano. É justamente o ponto fraco do gol do Luciano. Então o gol do Luciano, ele tem uma participação absurda do Abel. O Abel, ele mostra um erro de leitura. Não tinha necessidade de mexer aquela hora no time. O Palmeiras ganhava de 1-0. Era uma vantagem que não era assim um placar amplo. Não tinha necessidade de fazer essa cagada. Não tinha necessidade de transformar um jogo que aparentemente estava bem encaminhado na nossa mão em um jogo que fosse ali a bacia das almas. Eu acho que o Palmeiras fez até um bom jogo. Dentro ali dos limites de um jogo aceitável. Porque o maior problema do Palmeiras foi que o Palmeiras, ele criava muitas oportunidades, mas essas oportunidades elas não eram efetivas. O Palmeiras, na sua finalização, ele não é um time que tem convertido bem essas finalizações. Isso mostra que a gente tem um ataque que performa e performa um pouco mal. O nosso ataque, ele não é um ataque que está performando bem. E isso a gente já vê pelo retrospecto das partidas anteriores, só que essa partida, ao longo do primeiro tempo, ela deixou isso muito claro pra gente. Porque o Palmeiras teve várias e várias oportunidades de conduzir boas jogadas, de conseguir arrumar os espaços e conseguir boas finalizações. Só que as finalizações do Palmeiras não eram definitivamente boas. Porque no primeiro tempo mesmo, eu acredito que o São Paulo encaixa 2 contra-ataques contra o Palmeiras. E esses 2 contra-ataques do São Paulo, ele sai com mais qualidade do que todos os ataques que o Palmeiras proferiu contra o São Paulo no primeiro tempo. Falando de primeiro tempo. Isso mostra mais uma vez que o Palmeiras é um time que tem um grande problema de performance ofensiva. Porque na verdade, do tempo que o Palmeiras teve de posse de bola, do número de projeções que o Palmeiras colocou, isso falando só do primeiro tempo, tá? Em cima do São Paulo, era para termos conseguido um placar mais elástico. Se tivéssemos um ataque que fosse mais efetivo. Lázaro, tchau. Tchau. Na verdade, aquele gol que o Lázaro fez, que foi anulado, e na minha opinião, aquele gol ele foi mal anulado. Na verdade, aquele gol eles iam anular de qualquer jeito. Se eles não anulassem pelo impedimento, eles iam anular por causa da falta na origem da jogada. Eles iam falar da falta na origem da jogada. Só que assim, eu acho que era melhor ter anulado pela falta na origem da jogada do que pelo impedimento. Porque pelo impedimento ficou muito mandrake. Não tinha impedimento ali. Ah, mas o jogador do Palmeiras obstruiu a visão do Rafael. O Rafael foi mão de alface pra Carvalho, mano. O Rafael tava em cima da bola, ele viu a bola vindo. Ele viu a trajetória da bola vindo. É que ele falhou. Ele falhou. Então, se eles quisessem anular aquele gol, anulasse em cima da falta da origem do lance, então, do Felipe Anderson, que subiu com o pé um pouco alto. E beleza, tá tudo certo. Então, aquele gol, ele ia ser anulado de qualquer maneira. Mas quando o Lázaro, ele faz o gol, ele sai fazendo assim, ó. Aí a minha pergunta é o seguinte, ele fez isso pros jogadores do São Paulo, pro Luciano, ou ele fez isso pra torcida, que tinha uma torcida pegando no pé dele. Então eu quero entender, pra quem que o Lázaro fez isso? O Lázaro fez isso pra torcida do Palmeiras, ou o Lázaro fez isso pro São Paulo? Porque se ele fez isso pro São Paulo, pros jogadores do São Paulo, perfeito, ok.
Agora, se ele fez isso pra torcida do Palmeiras, vocês já sabem, né? Vocês já sabem o que eu penso de jogador que manda torcedor calar a boca. Torcedor que tá pagando caro pra assistir eles lá. Tá pagando caro pra ver eles jogarem. Porque o valor do ingresso no Allianz ele não é barato. E nós falamos sobre isso no jogo de ontem. Então, senhor Lázaro, se você fez isso pra torcida do Palmeiras, você é um tremendo de um sem noção. De verdade, eu espero que você tenha feito isso fazendo uma menção aos jogadores do São Paulo, que provocaram os torcedores do Palmeiras no momento do gol. Eu espero. Eu espero. Eu ainda dou o benefício da dúvida. Porque aquela vez do Breno Lopes, eu não dei o benefício da dúvida porque ficou muito claro que era pro torcedor. Então, pro Lázaro, eu estou dando o benefício da dúvida. Em virtude da provocação do Luciano, de tudo que tinha acontecido. No final do jogo, inclusive, tem gente achando que... Tem gente falando aí, nossa, os caras deram 12 minutos de acréscimo no jogo do Palmeiras. Mas, pessoal, a gente teve a lesão do jogador de São Paulo, inclusive, a gente se solidariza com o jogador de São Paulo, tá? Foi o Patrick, né? Jogador de São Paulo, teve uma lesão lá, saiu direto pro hospital para fazer os exames. A gente deseja a boa recuperação do jogador, independente da rivalidade, independente de qualquer coisa. E o jogo ele ficou paralisado por muito tempo. E além dele ficar paralisado por muito tempo, teve outros acontecimentos que também paralisaram o jogo. E nenhum jogador do São Paulo ou do Palmeiras foram reclamar de acréscimo. Nenhum. Nenhum. E aí, próximo de acabar o jogo, o problema é esse. O problema é que o Palmeiras faz uns gols com o jogo terminando. Aí a galera, ah lá, ó, tá vendo? É porque deu tanto de acréscimo, senão o Palmeiras não ia fazer gol. Mas na verdade, cara, isso daí isso daí é muito relativo. Entendeu? O jogo ficou parado pra caramba. Não tinha como. Não tinha como. Aí, nesse último minuto, o Palmeiras consegue fazer o 2-1 e sai com a vitória. Uma vitória muito importante. E aí vira toda aquela confusão. Aí entra outro ponto. Virou uma confusão ali, uns caras saíram na mão com os jogadores, virou uma bagunça, virou uma salada. Uns falam que foi os jogadores do São Paulo que começou, outros falam que foi os jogadores do Palmeiras, outros falam que foi um negócio generalizado. Eu não quero saber de nada disso, irmão. Isso daí é problemas deles lá, eles que se virem. O que eu quero saber é o seguinte: o Palmeiras emitiu uma nota comunicando que, em virtude a toda a confusão que aconteceu, não ia ter coletiva, nem de jogadores e nem de comissão técnica. E é aí que eu acho um erro. Acho que esse tipo de atitude, tu não tá punindo o São Paulo fazendo isso. Você não tá punindo a CBF. Você não tá punindo a arbitragem. Você tá punindo o torcedor. O torcedor, ele tem direito de escutar as tomadas de decisões técnicas. Ele tem direito de entender as peças que foram alteradas ao longo da partida. Quais são as expectativas para o jogo de quarta-feira, que é muito importante. É isso que o torcedor quer saber. O torcedor do Palmeiras, ele tem direito em saber isso. Ele tem direito de escutar o que o Abel, o que os jogadores têm para falar. Ah, mas eles sempre falam as mesmas coisas, sempre as mesmas desculpas. Dane-se. Dane-se. Mas o torcedor, ele tem esse direito. E quando o Palmeiras cala o seu elenco, ele prejudica o próprio torcedor. Parece que eles estão fugindo do enfrentamento. Parece que eles estão fugindo do debate. Porque sabe que tem um jogo importante na quarta-feira. E sabe que muito desse jogo de hoje, ele foi um laboratório, um experimento para o jogo de quarta-feira. E foi bom. O Palmeiras venceu. É bom ganhar do São Paulo. Mas é bom também a gente discutir e entender as tomadas de decisões ao longo da partida. A gente entender porque talvez o setor ofensivo do Palmeiras não é o setor que vem tendo grandes oportunidades e grandes chances de fazer gol. É um time que criou até mais. O time do Palmeiras trabalhou melhor os espaços, povoou melhor o meio-campo, teve ganho numérico muitas e muitas vezes no seu setor ofensivo. Mas eu gostaria de entender o porquê da baixa conversão. Por que do baixo aproveitamento em converter gols? Sendo que às vezes os nossos adversários com menos porcentagem de bola, com menos chegadas, eles conseguem converter mais. Erros pontuais
que precisam ser corrigidos. Afinal, quarta-feira tem o Botafogo. Tivemos o outro jogo que começou, que foi o jogo de Botafogo e Flamengo. E cara, eu acho que esse jogo do Botafogo e Flamengo, ele fala muito do Botafogo que a gente vai encontrar quarta-feira na Libertadores. Eu, pra ser sincero com vocês, eu tava até esperando ali um empate, sabe assim? Pra ficar meio que de igual pra igual. Porque ninguém se desgarrava na competição do Brasileirão. Um empatezinho ali, essa é um ponto pra cada um. E o Botafogo não chegaria cheio, né? Na quarta-feira. E agora, com essa vitória do Botafogo, com o amasso que o Botafogo deu em cima do Flamengo, os caras vão chegar com a corda toda na quarta-feira. E aí, é um ponto de atenção pro Palmeiras. Porque na quarta-feira vai ser um jogo do Carvalho. Vocês se preparam. Vai ser um jogo do Carvalho. O Botafogo vai dar trabalho na quarta-feira. Vai dar trabalho na quarta-feira. Então, essa vitória que o Botafogo faz em cima do Flamengo hoje é uma vitória muito assim, sabe? Tem um simbolismo, tem um significado, tem uma relevância muito grande para aquilo que vamos encontrar na quarta-feira. O Flamengo começou já o jogo sofrendo um gol relâmpago ali, bem no início do jogo. E aí, logo após isso, perdeu a Arrascaeta. A Arrascaeta sentiu ali e teve que deixar o campo. E isso mostra, mais uma vez, que o time do Flamengo é um time que tá cansado. É um time que teve um esforço físico absurdo. Na verdade, eu acho que toda a equipe teve, mas o Flamengo sentiu isso talvez mais que as outras. E o time do Flamengo, por se tratar de um time onde você depende muito da construção e da qualidade técnica dos seus jogadores, não é um time tanto assim de ligação direta, não é um time tanto assim de correria, como por exemplo o Palmeiras, como por exemplo o próprio Botafogo, eles acabam sofrendo mais com isso, quando tem alguns jogadores que ficam ali de fora do jogo. Porque é um time que coordena a bola de maneira mais cadenciada. Faz um jogo que depende mais dos atributos individuais, dos atributos táticos e técnicos da partida. E ontem, o Flamengo perdeu muito disso quando perdeu a Arrascaeta logo no começo de jogo. E além disso, já tinha perdido o Pedro, tinha perdido o Gabigol, já tinha perdido outros jogadores também de grande relevância e de grande importância para tudo isso. E aí, você viu que nitidamente os jogadores, eles sentiram. Quando toma o primeiro gol e quando a Arrascaeta sai, a equipe sente muito. Você pode olhar na expressão, na fisionomia dos jogadores, é uma fisionomia de decepção. E até que o Flamengo conseguiu ainda impor um pouco do seu futebol, foi em busca do empate, porque o Botafogo baixou linha e terminou o primeiro tempo até de maneira equilibrada, conseguindo ali fazer frente ao Botafogo. Só que aí no segundo tempo, o Botafogo foi muito superior, taticamente, fisicamente, tecnicamente, que o Flamengo. E aí, mano, o Botafogo colocou o Flamengo no bolso, principalmente ali nos 15 últimos minutos do jogo, e realmente abriu ali um extenso placar de vantagem que só não foi pior, porque o Rossi muitas vezes trabalhou bem, defendeu o pênalti, então acabou segurando ali essa goleada por 4-1 que poderia ser até pior. Pelas redes, muitos torcedores pedindo para que o Tite vá embora, que o Tite é retranqueiro, que o Tite isso, que o Tite aquilo. Mas aí eu falo para vocês, pessoal, eu acho que faltou um pouco de calma e de organização ao Flamengo, ao time do Flamengo, do ponto de vista técnico mesmo. Eu acho que isso é obrigação do Tite. Quando o time sente a perda de um jogador, sente um gol no início do jogo, cabe o técnico em saber também conduzir essa equipe, condicionar essa equipe para que o seu nível motivacional e seu nível mental continuam íntegros. E o Flamengo soube fazer isso no primeiro tempo do jogo. Só que chegou no segundo tempo, os caras simplesmente perderam isso. A velocidade do Botafogo, né? Luiz Henrique, Almada. O time do Botafogo conseguiu ser muito superior com jogadas, né, infiltrativas ali por diagonais, abusando das laterais do campo, ganhando velocidade. E aí juntou o vigor físico
aliado a todas essas questões intrínsecas aí do Flamengo, acabou prejudicando. Então talvez o Tite tenha que reorganizar e reconduzir essa equipe, porque entra numa semana muito decisiva também. E um resultado desse, no campeonato, é um resultado muito importante que pode colocar o Flamengo pra fora da Libertadores na quarta-feira. Os caras não podem bobear. Porque se os caras levarem essa derrota para o jogo da Libertadores na quarta-feira na altitude, é perigoso desclassificar lá. Então o Tite ele tem que tomar muito cuidado da forma como ele vai conduzir motivacional. É um trabalho mental. É mais um trabalho mental agora do que um trabalho técnico e tático. Técnico e tático tem que fazer no campo. Recondicionar esse grupo para chegar competitivo na quarta-feira e segurar o resultado lá e a vantagem de 2-0. E o que o Tite vai fazer com o Flamengo, o Abel também tem que começar a fazer com o Palmeiras. Porque nós vamos encontrar um Botafogo muito explosivo. Muito explosivo. Já deu pra perceber que o Botafogo ele joga mais ou menos da mesma maneira que o Palmeiras. E deu pra perceber também, por esse jogo, que talvez o Botafogo saiba converter resultados melhores até que o Palmeiras. O Palmeiras tem um problema hoje ofensivo absurdo. Então olha isso, pessoal. São 2 jogos e 2 ilustrações que podem combinar e culminar em muitos elementos nessa semana. E aí, existe um risco muito grande de Flamengo e Palmeiras estarem fora da Libertadores essa semana. E a hegemonia das duas equipes mais fortes do Campeonato Brasileiro, mais fortes do Brasil nos últimos anos. É isso que vai ser colocado à prova essa semana. E aí vai depender do caráter dos jogadores, do caráter técnico para resolver isso. Tem 3 dias para esse jogo. Não tem muito o que pensar. Coloca nas opiniões aí. Tamo junto. Não deixe de apoiar os nossos amigos da Tribo da Sorte. Esse vídeo é um oferecimento deles. Valeu.